Então, prova, a gente tem hoje CPI das ONGs e a perseguição ao padre Júlio Lancelotti por cortes da história pública, né? Mas vamos lá, então. Vamos lá. A gente tava levantando quais notícias eu poderia ter falado se eu não tivesse ficado de recesso, né? E essa aqui foi, acho que a mais, digamos assim, a que mais ficou gritante, a que mais demandou comentário sobre. Que é a CPI que tá perseguindo, e a palavra é essa, perseguindo, o padre Júlio Lancelotti. Então, deixa eu pegar uma notícia aqui pra ilustrar. Câmara de São Paulo quer CPI para apurar a atuação de Júlio Lancelotti. Padre defendeu pastoral de rua como atividade da arquidiocese. O que ele tá querendo dizer com isso aqui? Ele tá querendo dizer que o trabalho dele não é uma ONG, que a pastoral Oi, Prota, agora eu acabei de perceber que minha cara tá na frente dele aqui. Pronto. de rua não é uma ONG, porque isso aqui tá sendo chamado de CPI das ONGs. Então, só pra explicar aqui o que tá nesse subtítulo, né? Essa CPI que, entre aspas, investiga ONGs que atuam na Cracolândia e em outros lugares, foi aprovada na Câmara. Tá, ela foi aprovada na Câmara de Vereadores de São Paulo e claramente o principal alvo é o padre Júlio Lancelotti, a pastoral de rua. Mas também tem uma outra organização envolvida que é a Craco Resiste, que é um movimento que atua principalmente na região do que a gente conhece como Cracolândia, mas assim, eu já vou até indicar um vídeo que eu fiz sobre a Cracolândia, contando a história da Cracolândia, porque hoje o que a gente chama de Cracolândia não é mais o que se chamava no passado. Desde a gestão Dória, o que é Cracolândia, entre aspas, está disperso na cidade. Antes era muito concentrado nos Campos Elíseos. Agora não existe mais uma Cracolândia que você consegue indicar. Mas, essencialmente, as pessoas que... usuários de crack que frequentam essa região. Primeiro de tudo, eu não tenho tanta certeza se o Padre Júlio é mais popular aqui em São Paulo. Então, pra quem não conhece, ele é um cara que tem uma vida inteira dedicada aos excluídos dos excluídos. É população de rua, população em situação de rua, perdão, população carcerária, menor infrator, criança órfã portadora de HIV, acho que foi o primeiro trabalho dele, jovem LGBTQIA+. Gente, sabe aquilo tudo que os cristãos falam que é pra fazer? O padre faz. Tá? Aquela coisa de dar aos pobres, de Pois é, ajudar os né, velho? necessitados, os Pois é. Se Ah. o Júlio Lancelotti é cristão por fazer o que ele faz, cara, então o cristianismo é uma religião que só abarca, sei lá, 0,5% da população, sabe? Pois é, velho. Não, então os cristãos são a minoria maior que os ateus. Porque, porra, tá difícil de achar um cristão que faz isso. Mas é bastante engraçado, né, cara, ver essas imagens aí que o camarada Ian tá representando, né? São Hum. imagens fortes, né? Que ele tá. Tem uma luta, né? Tem uma história de luta, né? Uhum. E essa galera, né, velho, tipo, da direita ataca ele como se ele tivesse, tipo assim, velho, fazendo baderna, tivesse fazendo balbúrdia, qualquer Sim. merda, né? Ele tá Aham. ajudando, porra! Caralho, velho. Cara, é impressionante, velho. É impressionante. Os caras indo pra cima de um padre idoso dando de comer pra pobre, velho. marginalizados, sabe, os frágeis, o padre faz. E a consequência disso é ele ser perseguido pela direita que se diz cristã. Ele ficou muito mais popular, apesar de ter um trabalho de décadas já, por causa da pandemia. Porque esse homem, idoso, não faltou um dia na rua em dia da pandemia. Puta Ele que pariu. metia uma máscara. Nossa senhora. Tem que estar tomado pela fé mesmo, hein, prof? Puta merda. Pois é, cara. E em contraste a isso, o que temos é uma lista enorme de bolsonarista que fraudou aí, né, o auxílio Ah, sim. emergencial para poder, né, pegar um dinheirinho aí do Estado, né? Sim. Encontra o cara tava indo lá tirando do sei da onde para poder, tipo, tá ligado? Trazer comida pro pessoal, velho. É foda, mano. máscara e ia pra rua todo dia distribuir alimento, principalmente. Então, assim, aquela coisa que dizem que o padre é mais punk do que vocês, né? Do que vocês, digo, da galera de direita, né? Que se diz radical e tal, que se diz extrema, que se diz combativa. Eles acho que eles usam muito essa palavra, né? Combativa. O padre, na pandemia, idoso, vestia máscara e ia todos os dias pra rua. Né? De manhã. Eles se dizem contra o sistema, né? Enquanto isso, o padre tá lá, né? Aí ele ficou muito popular. E aí veio essa CPI, né? Quem que propôs essa CPI? Quem protocolou essa CPI? Foi um cara chamado Ah, Rubinho Nunes, que é um né? vereador Né, prof? Ex-MBL. Claro, Tinha que claro que ser, né? tinha que sair daí, né? que hoje é do União Né? Brasil. A carinha de quem nunca contou moedinha pra pegar ônibus também, né? Sempre. Não, esse daí com licença, aqui que vocês vendem drogas? Né? com, com licença. Parece aquele moleque do meme. Com licença. Mas ele foi um dos fundadores do MBL, Movimento Brasil Livre. Hoje ele não é mais do MBL. E assim, o MBL, caso vocês não saibam, se dividiu. Perdão. O MBL, caso vocês não saibam, se dividiu entre quem ainda tá com o pau do Bolsonaro na boca e quem tá só com o gosto do pau do Bolsonaro na boca. São duas divisões Essa aí parte que é boa. o cisma do Sim. MBL surgiu por conta disso.
O Rubinho Nunes. Exatamente. Porque não tem cisma no MBL, velho. Tipo, os caras continuam sendo de extrema direita. Não tem essa mudança, não. Os caras se dividiram realmente nisso. Em quem ainda apoia o Bolsonaro e quem tem o mesmo discurso do Bolsonaro, mas só não quer apoiar ele porque pega mal, sabe? Exatamente, porque é inconveniente, né? Sim, sim, né? Politicamente incômodo. Tá na categoria pau do Bolsonaro na boca, ainda. Aí, mesmo que esse Rubinho Nunes seja ex-MBL, nisso eles convergem. O MBL persegue Olha o aí. Padre Júlio há muito tempo. Há muito tempo, tá? Eles espalham um monte de bobagem sobre o padre, chamando ele de esquerdopadre e principalmente falando que ele se aproveita dos vulneráveis pra se autopromover. O que, entre aspas, Cara, é muito asqueroso. Teve aquele trem, os caras tentou forjar uma fake news de pedofilia envolvendo, sabe? Padre. sustenta essa ideia de que o padre se autopromove. Porque o Júlio Lancelotti é muito, digamos assim, midiático. Ele publica, ele tem um esquema, né, pra publicar tudo que ele faz nas redes sociais. Tudo. Então vocês devem lembrar daquele episódio dele quebrando uns blocos com uma marreta. Que era arquitetura hostil, né? Eram uns blocos de concreto para as pessoas não conseguirem deitar. E ele quebrou os blocos com uma marreta. Ele pegou a marreta para tirar foto. Foi, digamos assim, uma jogada de marketing. Aí ele publicou quebrando a arquitetura hostil na marretada e tal. Isso até inspirou uma lei que é contra a arquitetura hostil. Então, foi assim que eu conheci ele. Isso aqui é sintomático. Eu quero perguntar para vocês. Vocês acham isso particularmente negativo? Porque o resultado do padre ser tão, digamos assim, midiático... Ah, não. Não acho negativo de forma nenhuma. Por mais que o pessoal, fique contra, porque, tem que fazer caridade sem filmar e tal. Mas, pô, o cara joga esse problema nos holofotes, sabe? O cara dá a visão, traz mídia, né, Sim, para o tipo de problema que ele tá sim. combatendo, né? Isso daí faz a luta dele crescer e isso, inclusive, arrecada mais dinheiro para distribuir mais marmita também. É importante essa parte midiática. É super importante. E a gente precisa de gente assim no nosso campo também. Porque o pessoal do MBL, eles são super midiáticos também. Se a gente não disputar essa batalha, né, essa luta cultural dentro das redes sociais, dentro da mídia também, vai ter quem dispute. E se a gente não estiver ocupando esse espaço, a gente perde. É importantíssimo isso daí. É que a pastoral dele distribui 20 mil marmitas por dia. O Aí, resultado é esse. Ele ficar tão conhecido fez com que a pastoral recebesse várias doações e aumentasse a atividade. Então, assim, Caralho, que velho, bom 20 que ele mil, é mano. midiático. É. Que bom que ele é midiático. E tem isso, né? Como se a extrema-direita não fosse. Como Né? se a extrema-direita não fosse midiática com coisas extremamente perversas, diga-se de passagem. Então, assim, citação aqui desse Rubinho Nunes. Lembrando, pensem nele falando isso tudo com a dicção do pau do Bolsonaro na boca. Abre aspas. Muitos outros lucram politicamente com o caos instalado na Cracolândia. A CPI que eu estou instaurando na Câmara Municipal de São Paulo vai investigar toda essa máfia da miséria que se perpetua no Olha aí, poder Fred. através de ONGs esquerdistas. É por isso que isso São as ONGs esquerdistas que estão lucrando com a Cracolândia, tá bom. tá tendo o nome de CPI das ONGs, e é por isso que o padre tá insistindo que o trabalho dele não é trabalho de ONG. E a Craco Resiste também diz que não é uma ONG, que é uma organização de militância. Só que isso tá para além da questão. Para esses caras, tem gente de esquerda fazendo filantropia ONG, certo? E aí é que tá. Vamos lá, vamos falar da repercussão. A galera da internet tava falando que isso foi um dos grandes episódios de marketing invertido do mundo, porque os caras publicaram a rodo print do Padre Júlio com o Pix da pastoral dele. Ele recebeu doação pra caramba. Deixa eu ver aqui. Preocupado com o ano eleitoral, Ricardo Nunes procurou sua base pelo fim da CPI contra Júlio Lancelotti. Olha aí. Prefeito paulistano corre para evitar que a má repercussão da criação da comissão signifique um revés eleitoral. Pois é, pega mal, né? Se perseguir padre idoso doando comida pra morador de rua, né? Pega muito Pois mal. é, né? Só precisou de um, né? De um menos burro chegar Né? Chegar a essa e conclusão. falar, ô, velho, você tá fazendo merda aí. Mas tem um motivo do porquê que Tem, eles velho. estão fazendo isso. Tem, Espero claro. que o Ian comente sobre. Vocês imaginam isso, né? Mas o prefeito sentiu, ele foi o primeiro a sentir a repercussão negativa. Porque assim, gente, impedir um padre que dá de comer aos pobres de fazer o seu trabalho é um negócio que claramente ia ter uma repercussão negativa, né? E quem tava mais preocupado com isso é o Ricardo Nunes, que está em ano de eleição, porque todo mundo sabe que quem tem cargo tem medo. Então, vamos lá, Brasil de Fato, Igor Carvalho. Preocupado com o ano eleitoral, Ricardo Nunes procurou sua base pelo fim da CPI contra Júlio Lancelotti. Essa chamada ela não tá tão precisa
Com todo respeito ao Igor. Mas eu nem imaginaria como a gente poderia fazer ela ficar mais precisa. A questão é, isso deu uma repercussão negativa. O Ricardo Nunes foi até a sua base, na Câmara dos Vereadores, pra tentar fazer com Nossa, o vídeo muda toda hora, eu tô mexendo minha câmera pra tudo quanto é lado aqui. Isso é um vídeo bem editado, dinâmico, né, cara? É, Aprende aí. exatamente, olha. Vai fuder, cara. Porra, não tem orçamento pra fazer esse tipo de edição não, dinâmica, que toda hora muda, não tem não. Vai ficar só a cara aqui. Eu só uso a edição dos outros, né, pra fazer react, só roubo a edição dos outros. Que isso, cara? a sua base, os vereadores da base dele, tirassem as assinaturas da CPI. Para isso não ter um impacto negativo durante a eleição, porque o Ricardo Nunes está tentando se eleger, certo? A questão é, o Ricardo Nunes não é contrário a essa CPI. O Ricardo Nunes é contrário a uma CPI investigando o Júlio Lancelotti. Por quê? Porque o Júlio Lancelotti é muito popular. É só isso, ele só é contrário à existência de uma investigação contra o padre. Mas uma CPI que investigue outras organizações, ONGs, como eles falam, ele é a favor. Para investigar essa, entre aspas, como disse o Rubinho Nunes, a máfia da miséria. Então, Mais um porquê de ser positivo a pessoa ser midiática desse jeito, fazendo esse tipo de ação de filantropia, sabe? Porque o cara só não quer investigar ele porque é o padre Júlio Lancelotti. Porque é um cara muito midiático, um cara muito popular e a repercussão disso é muito negativa. Agora, qualquer outra organização que faça filantropia na Cracolândia, o cara é a favor de investigar 100%. Então veja, isso aqui é um cálculo eleitoral. O que pegou mal foi que o padre Júlio é muito popular. Então a chance é essa CPI ser instaurada sem o padre. A maior chance é essa. Mas continuar fazendo o que ela se propõe a fazer. E principalmente, o que o Ricardo Nunes tem a ver com isso, né? A política do Ricardo Nunes, assim como tem sido a política da Prefeitura de São Paulo e do Estado de São Paulo, com esse tipo de problema, né? É uma política higienista, é uma política baseada na estigmatização, e essa estigmatização justifica ação violenta. A dispersão que o Dória fez, que fez a Cracolândia se dispersar pela cidade, é um exemplo disso. E aí, vamos lá, gente. Agora é a parte importante. Tudo que eu falei aqui parece muito coisa de vilão de desenho animado. Tentar impedir um padre de alimentar os pobres é coisa de vilão de desenho, sabe? É coisa de vilão da Disney. E se vocês leram essas notícias, eu duvido muito que vocês tenham lido algum veículo de notícia que desse uma explicação um pouco mais complicada, um pouco mais aprofundada do porquê que isso tá acontecendo. Explicações do tipo, o MBL é maluco ou o MBL é cuzão, não serve. O vilão mais fraco do Zorro, exatamente. Esse tipo de explicação, ela não cabe. A realidade não é assim. Ela não funciona com bem e mal, tá? Vamos investigar o porquê que isso tá acontecendo de verdade, tá? A primeira coisa é, pensem no Rubinho Nunes. Pensem que ele é um dos fundadores do MBL. O MBL, há muito tempo, propaga um monte de besteira para desmoralizar o trabalho do padre. Isso é para criminalizar trabalho de assistência social, tá? O que o MBL tem a ver com isso? E as alas que são, digamos assim, análogas ou tangenciais ao trabalho do MBL? O padre Júlio não é que ele só faz trabalho assistencialista. Ele é um padre abertamente político e abertamente progressista. Ou seja, com o trabalho do padre de distribuir, por exemplo, né, alimentação para as pessoas em situação de vulnerabilidade, ele também traz a denúncia. Ele traz a denúncia. Isso é importante, né? Porque não é só filantropia, sabe, prof? Tipo, porque se fosse, Luciano Huck fazendo um negócio desse, os caras estavam super a favor. Mas como é um cara progressista que traz a denúncia mesmo, aí já tem um problema aí envolvido, né? Um cara que aponta pro problema, né? E a direita não tá interessada em discutir esse tipo de coisa, né? Quais são as causas que levaram à existência da Cracolândia? Cara, analisando o modus, né, o modus operandi de como o MBL sempre funcionou, né? Faz sentido eles quererem tentar desmoralizar com a imagem do padre, porque vai pegar muito mal para a fanbase deles mesmo, ter um cara de esquerda, tipo, fazendo coisas boas, tá ligado? E muito midiático, tanto quanto eles, né? Sim, sim. Então, esse papel de ir lá e falar que ele é o padre mal, tá ligado? Então, é meio que pra poder o pessoal não ficar assim, caraca, mas eles não estão falando que o pessoal de esquerda é ruim, por que esse padre tá fazendo Sim, coisas boas? Tá ligado? Isso dá um nó, velho, no público. Não, pra além dessa disputa no âmbito cultural, tem também que a existência da Cracolândia, né, ela serve à especulação imobiliária também. Sim, claro. Então, tem um objetivo de lucrar aí por trás. Ele joga a luz em cima de uma questão sensível. Questão sensível essa
que a direita não tem o interesse de resolver. Não é nem que ela não sabe como resolver. Ela não quer resolver. Porque a solução real conflita com os interesses dela própria. O padre é uma pedra no sapato numa questão de ótica. Se ele não conseguir fazer o trabalho que ele se propõe a fazer, esse tipo de, digamos assim, marketing negativo não fica tão propagado. Ele traz um problema de imagem muito grande, entendem? E imagem é essencial para movimentos como o MBL, que crescem em cima do marketing digital. Esse é um primeiro ponto, mas não é o ponto mais profundo, nem o mais importante. Essa aqui é a principal questão. É a especulação imobiliária. Então eu vou Olha abrir aí. só com o paywall mesmo, porque eu vou falar para vocês. Após dispersão da Cracolândia, preço dos imóveis caiu 27% em ruas afetadas. No segundo semestre de Olha aí. 2022, apartamentos foram negociados a valores mais baixos do que no ano anterior em 6 vias na região central de SP. Mariana Zilberkan, Cristiano Martins e Nicolas Preto na Folha de São Paulo. Gente, isso aqui é uma jogada de especulação imobiliária. Isso aqui é uma jogada de especulação imobiliária. As ações policiais na Cracolândia não fazem ela desaparecer. E a prefeitura sabe disso. Ela sabe e ela sempre soube. A prefeitura não é burra. Todas as vezes que derem explicações pra vocês de que o Estado é burro ou ineficiente, ou que tal político é burro e ineficiente, desconfiem. Desconfiem. Porque geralmente a questão é luta de classes. Geralmente a questão é interesse, certo? A questão é que essas ações policiais dispersam as pessoas. Dispersam essas pessoas para lugares que elas não habitavam antes. O que isso estimula? A saída dos moradores dessa região. Ou seja, nós temos pessoas em situação de rua na frente de apartamentos vazios. O preço desses imóveis cai muito. A gente já sabia disso há muito tempo. A Cracolândia é usada como fator de especulação imobiliária. É isso mesmo. O preço dos apartamentos cai muito quando as pessoas, né, se mudam para perto dele. A nossa burguesia imobiliária compra esses apartamentos em massa, compra todos esses apartamentos a preço de banana e depois há uma dispersão novamente para eles aumentarem de preço mais uma vez. Serve exatamente aos interesses da especulação imobiliária. Se empurra a população da Cracolândia para a região que quer se desvalorizar. Porque se compra esses imóveis com preço baixo e depois se dispersa para outro lugar para vender esses imóveis a preço alto. Lembra que eu falei que não era coisa de vilão? Eu menti. É coisa de vilão, mas a gente passou meio do Coringa pro Pinguim do Batman. É capitalismo predatório na sua raiz mais profunda, certo? O objetivo dessa CPI é impedir o trabalho do Padre Júlio e da Craco Resiste para conseguir manipular o preço dos imóveis. Porque sem o trabalho da Craco Resiste e do Padre Júlio, as ações policiais que dispersam essas pessoas são mais fáceis de executar. Peguei, como diria o SMzinho, peguei a porra do esquema. E aí, você pode pensar, Ian, que teoria da conspiração bizarra essa aí que você pensou, hein? Nossa, Chama capitalismo o nome dessa teoria da conspiração. que teoria da conspiração. Agora tá de parabéns, então, né? Empresários do setor imobiliário financiaram vereadores envolvidos na revisão do plano diretor de São Paulo. Nada é por acaso. As pessoas não trabalham de graça. Empresários do setor imobiliário financiam os vereadores que estão protocolando essa CPI. Inclusive, o Rubinho Nunes. E aí vocês entenderam que a questão não é elite política porra nenhuma? Para nós marxistas não existe diferença dura, rígida, entre política e economia. O cão é muito bem articulado. Nada é por acaso. Agora, a princesa do Frozer... Não, desculpa. Segue o dinheiro. Exatamente. Vamos observar se a CPI vai ser instaurada de fato. Ela teve percalços porque a ótica foi muito negativa. Mas agora vocês pegaram a porra do esquema? Pegaram a porra do esquema agora? Peguei E o plano esquema. diretor é o plano de 10 em 10 anos para a ocupação da cidade de São Paulo. O último plano diretor foi um desastre. Abriu precedentes, assim, inéditos para especulação imobiliária. São Paulo tá um caos por conta desse plano diretor. De que adianta seguir o dinheiro se ninguém vai preso? Porque o nosso primeiro passo é compreender o que tá acontecendo, né? E o Boulos, hein? Bom, a gente falou... Eu falei um pouquinho no... Ninguém me segue no Twitter, né? Mas eu falei um pouquinho no Twitter sobre a Marta ser vice do Boulos. Eu invoquei os defensor de Marta. E invoquei também uma galera, eu não vou citar nominalmente quem é essa galera, mas uma galera falando assim, não gostou? Vota no Kim Kataguiri, então. Dentro do tom, achei dentro do tom. Marta Screw, Quem exatamente. será que fez Eu era isso fã da no Marta porque ela comentário? fez o céu. A Marta é literalmente secretária do Ricardo Nunes, tá? A gente acabou de falar do Ricardo Nunes,
do cara que tá querendo tirar o Júlio Lancelotti pra CPI ser possível, a Marta é secretária dele, tá? Se eu tivesse chorumita eu seguir o Ian, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Você posta muito lá no Twitter? Não. Sim, você tá certo. O plano diretor estabelece. Obrigado por esse complemento. O plano diretor estabelece objetivos. A atenção ainda maior deve ser para a lei de uso da ocupação. É isso aí, você tá certo. Que está liberando torres em miolo de bairros e outras coisas. É isso que a gente tá vendo em São Paulo. Prédio muito alto em lugares que não tem espaço para as pessoas. Kim fugiu do Jones? Como assim? O Jones chamou o Kim pra debater, o Kim fugiu porque é ano de eleição, medo de se queimar. Tá aí uma coisa que eu queria ver, hein? Não é louco, né? A galera fala. Aí, tá vendo? Queria ver também o debate do Kim contra o Jones. Pô, Pois é, né? já fugindo do assunto, né? A gente falou isso daí várias vezes. Seria muito mais interessante do que um debate entre ele e o Mamãe Falei. O pessoal do MBL fala o tempo todo de arregão, arregou pro debate. E aí? E aí, né? Eles podem arregar, né? O Kim pode arregar pra debate, ele pode tomar Rivotril, ter problema de saúde mental, ele pode. Se é o Kim, pode, né? Obrigado por indicar o Terra Plana. Cara, eu vou fazer. Deu tão certo essa coisa de falar de música que eu vou fazer mais um top 5 discos do ano passado. Inclusive, o disco que eu coloquei agora na abertura é um dos que eu vou colocar na lista, que é do Vira Tempo. Inclusive, por um acaso, o Valada, que é um. Eu acho que ele é um dos fundadores do Vira Tempo. Eu encontrei ele numa festa, assim, foi uma coincidência. E o disco que eles lançaram esse ano é muito bom. Eu não preciso nem fazer com o Gui do Rádio Guerrilha, porque ele já fez. Inclusive assistam, né? Ele fez um top 15 discos do ano, fez melhores músicas e piores músicas. E a piores músicas tá muito engraçado. E ele não colocou dentro da Hilux, mas dentro da Hilux é desse ano, né? Pra fazer mais um top 5, a Luísa Sonza tem que citar a gente de novo, né? Sim, o do Loop de Loop é um dos que provavelmente vai entrar também, que eu gostei bastante. Análise de dentro da Hilux. Eu descobri só que ela movimenta no beat do Tuts Tuts. Taradão de Kiev se autoconvidou. Cara, ninguém quer falar com esse cara, velho. Ninguém liga pra esse cara. Calma aí, eu tenho ódio aqui. São fáceis, porque elas são pobres. Pronto. Eu achei que eu ia morrer sem ver a rima Hilux com Tuts Tuts. O Luigi Puta, disse tá que melhor. debate sobre churrasco com ele vai ser a única pessoa que vai aceitar. É isso então, bom vídeo, né? Apesar, né, de no final a gente ter perdido um pouco o foco, mas bom vídeo, é bom ter o relato do Ian Neves sobre São Paulo, né? Porque a gente não é de São Paulo. Né? E é Pois bom é, saber verdade. sobre São Paulo também, né? Boas informações, informações de qualidade. Então é isso, a CPI do padre Júlio Lancelotti serve a especulação imobiliária. Tem gente querendo sair pela tangente, né? Não vão atacar o padre, né? O padre é muito popular, mas estão atacando o padre. Então a gente vai ficando por aqui. Se inscreve no canal se você gostou do conteúdo. Deixa o seu like também, o seu comentário. Tem como ser membro do canal, tem grupo no Telegram, link na descrição. E talvez tenha grupo no WhatsApp se eu conseguir setar isso daí antes desse vídeo ir pro ar. Então um beijo pra vocês, falou, até mais.